Oi, pessoal, tudo bem? Oi, gente. A gente vai falar um pouquinho como é que funciona a educação, nossa experiência aqui, como é que é a escola aqui. É, Vamos primeiro pro passo assim, como é que funciona a escola aqui? No Brasil tem a educação fundamental e tem o ensino médio. Como é que funciona aqui? Então, aqui ele começa com a primary school, né? Então, a escola primária, tá? Que começa com 4 anos e vai até os 11 anos. Depois tem a secondary school, que começa dos 11 anos e vai até os 16 anos, 15, 16 anos, né? Tá. Se uma mãe vem pra cá e quer botar o filho, tipo, numa creche, existe creche? Como é que funciona? Então, não existe creche pública. Como no Brasil a gente tem creche pública, aqui não tem creche Tá. pública. Um dos problemas até da Inglaterra é o custo desse período. Antes da criança ir para a escola, né? É um custo alto que às vezes nem compensa a mãe trabalhar. Então, muitas mães acabam ficando em casa para cuidar das crianças, porque, por exemplo, vai pagar aí em Londres, vai pagar cerca de 250 libras por semana para colocar o filho na Uau, creche. 250 é praticamente uma pessoa ganha por semana, Isso é uma né? média. Não, tem pessoas que ganham mais, mas um salário básico vai ser em torno dos 250 mesmo, 250, 300 por semana, então... Sim, né? Então as mães às vezes optam, não, melhor ficar em casa do que deixar a criança na creche e pagar para deixar a criança Sim. na creche, né? Então, a partir dali dos 2 anos, tem algumas opções, né? Para quem tem direito a alguns benefícios, vai ter a opção se a pessoa trabalha, pode ser que o governo dê algum tipo de ajuda. A partir dos 3 anos, o governo daí já fornece 15 horas de escola para criança, né? Aí ela pode escolher essas 15 horas de manhã ou à tarde, é isso? Pode escolher. Tem as 15 horas de manhã, né? Aqui começa sempre em setembro, só pra ficar diferente, não é em janeiro, né? Porque aqui né? É diferente do Começa Brasil, no né? verão, né? O verão aqui é ali em junho, julho, agosto, né? Então esse período é o período de férias. Então o ano escolar vai começar em setembro. Uhum. Tá, aí a pessoa, então a partir de 3 anos, pode começar a fazer 15 horas, né? Isso. 7 da manhã, igual no Brasil? Não, aqui... Então, se os dois, primeiro falando só disso, se os dois pais trabalharem e tiver o direito, né, do governo, pode colocar a criança em 30 período horas, né? de 30 horas, né? O que já ajuda, daí os pais começam a ter um pouco mais de liberdade de trabalhar, né? A escola tem um horário diferente aqui, um horário bem, eu acho bem legal até. É bom, né? Eu acho bom porque é mais amigável, né, pra criança, né? Começa 9 horas da manhã a escola e vai até às 3, né, quando é período integral. Então, um horário bom porque você não tem aquela correria, né, de ter que deixar a criança. O William, por exemplo, começava às 7 horas da manhã, 7h15 da manhã. Meu Deus, era uma correria, né? Então, 9 horas da manhã é bem mais amigável. E né? pro pai que trabalha, como é que faz daí? Porque se vai começa ali 15 para as 9, normalmente dá pra deixar e começa às 9, né? Mas aí, como é que o pai faz? Então, tem algumas opções, né? Se a pessoa trabalha, vamos dizer que a pessoa começa às 8 da manhã, mas o filho só começa às 9. Então, tem a opção. Nas escolas, geralmente tem a opção de breakfast club, que eles chamam, né? Que é o café da manhã e tem algumas atividades, às vezes, que eles fornecem. Então, você vai pagar uma taxa, às vezes, mais ou menos uma média de 7 libras por essa atividade por dia. Então, vamos dizer, eu preciso que o William fique das terças, quartas e quintas. Então você paga aquele período para ficar. E tem essa mesma opção à tarde. Então, por exemplo, termina às 3, mas você pode pagar algumas atividades para ele ficar até às 4h30. Isso te dá um horário mais estendido. Outra opção também são as childminders. Essas são pessoas que ficam com seu filho antes ou depois da escola. Aí você pode pagar essa pessoa para ela ficar antes ou depois. Elas ficam às vezes ficam várias crianças, né? Às vezes elas têm 4, 5, são Isso. pessoas registradas no governo, certinho, Elas têm que fazer o DBS check, né? Que é o que é o DBS check? É o que seria o antecedente criminal dela, né? Ver se ela não tem nenhum problema, nunca teve nenhum problema com a polícia, né? Isso, e elas fazem uma certificação para ser childminders, Isso. né? Para poder cuidar de crianças, né? Para ter segurança de que você está deixando com uma pessoa autorizada, tudo certinho, né? Então, geralmente as mães procuram essa opção para ter mais segurança, né? Mas é um dos grandes
riqueza aqui da Inglaterra, né? Às vezes, essa questão, né? Que os pais querem trabalhar, não fecha com os horários, assim como em qualquer país, né? Então, são essas as opções que tem. À tarde também tem, às vezes, tem muitas escolas que têm opção de graça, né? Tem os after clubs de graça. O William, por exemplo, já fez futebol, basquete. Ele faz ainda alguns, né? Isso. Então, às vezes o pai vai ter que pagar de manhã, mas o de manhã não existe, tem que pagar. Mas às vezes o à tarde Pode consegue... ser que entra num time, alguma coisa, né? Mas se não, você paga essa opção. E daí eles fazem atividade com as crianças, é bem legal. A criança faz... Tem ginástica, tem dança, tem balé, tem esportes. Então a criança geralmente acaba se divertindo, é bem legal, uma atividade extra, né? E dá aquele espacinho pro pai poder trabalhar e chegar lá depois, né? Porque uma das coisas que é bem sério aqui também na Inglaterra é que você não pode atrasar pra pegar a criança na escola. Então, se é meio-dia, você tem que estar lá meio-dia, porque senão eles eles chamam o social service, que eles chamam aqui o serviço social, né? Sim. Então é bem importante que você esteja lá no tempo, assim, sabe? Você teve um problema uma vez, aí você teve problema de novo, qualquer outro problema que você tem já vai acionar, então é bem sério. É questão de hora, assim, é bem sério. Chega duas coisas, eles chegam na hora para deixar as crianças não atrasam, é muito raro atrasar. Eles são muito chatos com isso, porque se a escola tiver faltas, atraso é falta para a escola, né? Faltou um período. Então, assim, se a escola tiver muitas faltas, cai a nota da escola. E assim, 90% de falta na escola, que não é muito, parece, de todos os alunos, ela já não consegue mais tirar a pontuação máxima. Então eles são muito chatos com isso, chegar na hora certa. E também assim, você chegou 5, 10 minutos depois, a sua criança já vai estar na secretaria, se atrasou mais que isso, você já vai começar a ter problema. Então é bem sério isso. E outra coisa, né? Não pode faltar por qualquer motivo. Quando a criança falta, vamos dizer, hoje a criança está doente, você tem que ligar lá. Ou mandar e-mail, algumas é mandar e-mail. Mandar e-mail ou ligar, você tem que avisar. Você avisa, diz que a criança está doente. Se passar mais de 2, 3 dias, você já tem que levar o certificado do médico, né? Você não pode faltar porque você viajou, fulaninho viajou, não. Vai ficar 2, 3 dias fora. Multa. Não existe isso, tá? Eles são bem rigorosos nisso, a criança tem que estar na escola, eles querem saber, se começa a faltar muito, eles começam a questionar. Então eles não molestam nisso, sabe? A criança tem que estar na escola e tem que saber o motivo bem certinho por que não está. O William uma vez estava doente, aí eu não lembro porque eu atrasei um pouquinho de ligar. Eu liguei, aí caiu tipo numa caixa postal pra você avisar, eu avisei que ele tava doente. Quando eu desliguei o telefone, não deu tempo deles ouvirem, eles já estavam me ligando, porque eu não tinha avisado ainda. Então assim, é bem sério. Você avisa antes, né, antes de começar, e eles vão querer saber o porquê, você tem que dizer certinho, né. A cobrança pra criança estar na escola, não pode criança estar fora da escola na Inglaterra, né. E se por acaso eles percebem também, vamos dizer, você chegou, a criança tá lá um mês em casa, né, e alguém percebe e denuncia, né, pode dar problema. Então tem que ir pra escola. Independente de ter visto, não ter visto, de estar ilegal, independente disso, isso não tá ligado uma coisa com a outra. A criança vai pra escola de qualquer jeito, tá? Uma coisa até pra falar para as pessoas, né, é que o único documento que eles costumam pedir, e sem tradução nenhuma, é a certidão de nascimento para a criança pra escola. Vamos dizer, a pessoa que mesmo que quando a pessoa não pode tem ser a brasileira, visto, né, não tem problema. Tá ilegal, tudo, não, isso não vai ser checado, né? Eles estão preocupados com a criança estudar, entendeu? Então, outra coisa que eu queria falar é essa divisão que tem, então, desde ali da creche, que seria no caso, né? Que a criança entra, e ela vai até o 6º ano, que é a primary school, né? As escolas são menores, não são pequenas, né? Mas elas são menores, elas não costumam ser de vários andares, elas são todas térreos. Um espaço muito grande, normalmente, muito arborizado, tem campo de futebol, tem parquinho para as crianças brincar, às vezes quase todas têm uma quadra poliesportiva, né? Às vezes tem teatro, tem um espaço para teatro dentro da escola, e a escola ela é grande, assim, o espaço é muito maior do que costuma ser no Brasil, muito, muito, muito arborizado. Acho que isso é uma coisa que chama atenção, não sei se tu quer acrescentar alguma coisa assim? Bom, pelo menos onde a gente mora, né? É importante falar isso, porque às vezes em Londres eu também já vi escolas que são menorzinhas. São menores. Tem outras opções, tá? Mas pelo menos aqui
a gente observa mais no interior. No interior vai ser sempre mais espaço. Elas são bem espaçosas, são bem arborizadas, a estrutura é muito boa das escolas. Uma coisa muito, muito legal, quando a gente chegou aqui, a primeira coisa que eu fui, né, fui matricular o William na escola. Que material que tem que levar? Qual é o material? E eles, não precisa trazer nada. Então, mas como assim? O menino vai chegar lá sem caderno, sem lápis? Não precisa nada. Lápis de cor, canetinha? Cadê a lista? Cadê aquela lista de material enorme do Brasil, né? Não, gente, eles têm tudo lá. Tudo lá e fica lá, tá? Então, eles fornecem tudo pra criança. Isso é muito legal porque, né, tu não precisa comprar nada. Não, fica ali. Na mesa da criança tem todos os materiais para usar. Tem todos os materiais, eles vão fornecer o caderno, o lápis, tudo eles usam, né? Algumas coisas eles compartilham, como essas questões de lápis de cor, de cera, tudo, eles compartilham. Pelo menos na primary school é assim, tá? Na secondary school, agora quando o William foi, eles mandaram uma lista, mas assim, uma lista mínima de material. Pouca coisa, né? Era tipo assim, um caderno, lapiseira, calculadora, caneta, assim, bem livro bem não resumido. Nada, né? Livro nunca a gente precisou comprar nada de livro. Só eles pedem às vezes livro de leitura, né? Porque eles incentivam muito a leitura aqui. Então, toda semana a criança levar um livro de casa, um livro de leitura, mas esse você pode pegar na biblioteca, só para ela manter a leitura, porque eles reservam tempos para leitura, 20 minutos, meia hora de leitura eles têm, e eles têm leitura obrigatória. Então, eles ficam lendo o livro que eles levaram, né? Mas não precisa comprar material. Isso é muito legal, né? E outra coisa da primary school é que elas são nos bairros, né? Então, cada bairro praticamente tem uma primary school. Já na secondary school elas são maiores. Elas também têm campo de futebol, campo de rugby, tem bastante... às vezes tem quadra de tênis, tem várias coisas também, mas elas concentram mais, né? Elas têm são menos escolas na secondary school na cidade, né? Uhum. E elas concentram, normalmente vai várias pessoas de primary school para aquela secondary school, né? Mas quando as crianças são pequenas, normalmente você consegue levar a pé pra escola. Vai ser pertinho da sua casa, né? Você vai tentar, você aplica para as escolas que são mais pertinhos da sua casa. Mas vai ter... Pra você conseguir levar a pé, né? Não Sim, vai ter 2, 3 né? escolas próximas da tua casa que você consegue ir a pé, normalmente. É assim que funciona. Uma das coisas legais também, falando de um pouquinho só do custo, né, que a gente falou ali do material, que você vai gastar um pouquinho no uniforme. Sim, tanto na primary school quanto na secondary school, nós vamos deixar uma fotinho, né? Vamos botar uma foto. Vamos botar uma foto ali. Eles vão de uniformezinho, né? Com um uniforme que geralmente é uma camisa, né? Uma camisetinha, uma polo. As meninas vão de saia, os meninos vão de calça social, sapato social também. Então é todo um uniformezinho social que eles vão. Só que esse uniforme você vai comprar no mercado. Então tem várias opções no mercado, é bem barato. Você compra 3, 4 camisas por 5 libras. Mas você vai ter que comprar a blusinha que tem o símbolo da escola. Né? Às vezes eles pedem a blusinha ou o casaquinho, o jumper, né? Com o símbolozinho da escola. Mas todas as crianças vão com um uniforme. Todas. É legal porque deixa bem igual, né? As crianças, né? Diminui um pouco a diferença, né? Não tem tanta aquela competição de que roupa que tá indo, o colega tá indo, o outro tá indo, né? Então eu acho bem legal o uniforme. E eu acho legal ser um uniforme social. Às vezes parece meio desconfortável, mas se você for ver os sapatinhos que usa, eles já fazem um sapato que tem uma sola mais confortável, né? Porque antes eu olhava assim, meu Deus, mas essas crianças vão de saia, de calça social. Eu estranhei um pouquinho no início, o William estranhou um pouquinho, né? As primeiras vezes que ele foi pra escola. Hoje é super comum, ele vai de terno, vai de gravata, ele tem uma gravata que ele usa, é terno. E eles são bem exigentes nisso, o uniforme tem que estar bem certinho, tem que estar limpo, tem que estar, né? E educação física, como é que eles fazem daí? Daí ele leva a roupa pra educação física. Tem uma roupa, Isso que é meio assim, você tem que Você lembrar. tem 2 uniformes, tem um uniforme de educação física, né? Tem escolas que você já deixa o uniforme na escola, né? A minha amiga tava contando esses dias que ela disse que eles falaram pra ela, deixa o uniforme de PE aqui, que é o de educação física, né? E fica lá na escola. Ela não volta pra casa, só volta no final da semana. Daí ela lava e deixa lá de volta na escola, né? Mas é isso, daí eles trocam a roupa, né? É bem legal. Outra coisa, então, que agora a gente já falou mais ou menos como é que funciona, é a questão que eu senti, assim, não tem, por exemplo, o William tinha muita tarefa no Brasil. Ele tava na 5ª série. E ele tinha muita tarefa, muita. E aqui o sistema já não é tanto assim, não tem tanto, existe. Ele tinha muito menos na primary school, agora na secondary school ele tem um pouco mais.
mas é bem menos isso, né? Eles já ficam bastante tempo na escola, né? Eles ficam dão muito das valor 9 pra às 3 da leitura, tarde. né? Então acaba que tem um pouco menos de tarefa de casa, né? Para não sobrecarregar tanto. Ainda tem um pouco, mas não é tanto, né? Mas é legal, nisso entra o que eles focam, o que a gente achou muito legal aqui. Eles focam em diferentes tipos de abordagem, assim, não é tanto essa coisa teórica, sabe? Por exemplo, o William, tá sendo muito legal a experiência da Secondary School. Ele, por exemplo, ele já teve aula de culinária, ele fez por 2, 3 meses aula de culinária, então ele tinha os ingredientes lá e eles cozinhavam o que tinha que cozinhar, tinha as tarefas, hoje vocês vão fazer um bolo, hoje vocês vão fazer um pão, hoje vocês vão fazer biscoito, hoje vocês vão fazer sopa. Ele aprendeu os diferentes tipos de corte, aprendeu os ingredientes, o que combinava uma coisa com a outra, né? Foi muito legal. A gente teve que experimentar algumas coisas. Tinha que experimentar algumas coisas. Não, tinha coisa boa, tinha coisa ruim. Né? Mas ele... tipo assim, é uma habilidade pra vida, que é muito legal. Não é só focado na matemática, na física, na química. Eles aprendem isso com habilidades da vida. Por exemplo, tem carpintaria, tem também teatro. Tem uma que ele tá fazendo agora, como é que é o nome? Funilaria? Tá fazendo funilaria. Não, ele trabalha com ferro, né? Ferro? Ferragem, sei lá, não Ferragem, sei como é que é. Tá aprendendo. Então são diferentes habilidades, até pra despertar essas aptidões, né? Porque não quer dizer que você vai sair e vai fazer uma faculdade. Você pode querer ser um chefe, um cozinheiro, você pode querer trabalhar marceneiro, sei lá. Marceneiro, habilidades manuais. Então eles valorizam isso. Isso a gente achou muito legal. E outra coisa que é legal é que eles quando a professora te chama lá, conversa, ela quer muito saber, mas qual área que você gosta mais? O que você quer fazer? Por exemplo, ele sempre fala que quer fazer esporte. Então, eles tentam direcionar mais para o que gosta. E um exemplo que eu acho legal é um trabalho que me marcou que ele fez, acho que ainda era na primary school, que ele fez, né, era um trabalho sobre a era Tudor. Aí, em vez dele ter que fazer um texto só, ele tinha várias opções. Ele podia fazer uma maquete, ele podia fazer uma comida típica daquele período, ele podia falar sobre como era a arquitetura daquele período, ele podia... Então, estava estudando história. A religião daquele período. Tinha várias abordagens, ele podia escolher a abordagem que mais... Estava estudando história, mas ele podia colocar o que ele gosta de fazer, porque nem todo mundo gosta de escrever um texto sobre fazer um trabalho com 5 páginas, né? Não, tem gente que gosta de... Então eles querem, pelo menos aqui nas escolas que teve, a gente sentiu isso, que eles querem despertar outras habilidades, querem valorizar outras habilidades da criança também. E levar em conta que a pessoa gosta também um pouco, assim, né? Não é aquela coisa... Tem uma liberdade para a pessoa mostrar o que gosta de fazer. Claro que tem um conteúdo, tem um norte do que tem que ser feito, mas a criança consegue desenvolver o que ela gosta. É um pouco diferente isso, né? Sim, isso a gente gostou bastante, né? Por outro lado, às vezes a gente também sente um pouquinho, né? Sabe aquela coisa de brasileiro, né? A gente sente um pouquinho a falta, assim, de puxar, né? Puxar, né? Vamos lá, muito assim, não, tá dentro do esperado. E a gente, não, filho, você tem que correr atrás, porque quem não vai atrás não alcança, a gente tem vamos isso, vamos né? lá. A gente ainda tá muito preocupado com as notas, com desempenho, com coisa, né? E ele chega e a professora, não, o esperado pra ele era mesmo tirar, sei lá, B agora. A gente, não, filho, tem que tirar A, vai. A gente acaba, né? A gente estranha um pouquinho, né? Mas faz parte, né? Como as crianças ficam no período do almoço, né? Elas entram de manhã e vão pra casa só no período da tarde, elas almoçam na escola, né? Então, como é que funciona essa... Tem escolas que vai ter a opção de você levar a comida só de casa e não vai ter o almoço lá. Tem escolas que fornecem o almoço e daí você paga um valor e para a criança almoçar lá. Geralmente é um valor baixinho, principalmente na primary school, né? Quanto que a gente pagava? A gente pagava, acho que no começo era 2, depois tava acho que 2,10, 2,20, uma coisa assim. Por dia, então era baratinho assim e a criança come lá. E a gente que escolhia, né? Vinha, no caso, várias escolas são assim, você tem tipo um menu, o nosso era online mesmo, a gente ia lá e botava o que queria. Já colocava o que queria pra criança, pra já escolher, pra eles terem noção do que oferecer pra criança, né?
Mas tem escolas que não tem essa opção e a criança leva a própria comidinha de casa, né? Leva um sanduíche. A escola que a Nicole tá, ela tem que levar, no caso. A gente não... Agora ela só leva uma fruta, porque ela não fica o dia inteiro, né? Mas se ela fosse ficar o dia inteiro... Mas as crianças que ficam o dia inteiro, elas levam a própria comida, né? Então elas acabam comendo algum lanche, alguma coisa, né? Que os pais mandaram. E já na secondary school, normalmente eles têm uma conta, né? Que a gente deposita, e daí eles têm... tipo um restaurante lá e uma cantina, e ele escolhe o que ele quer comer. Pelo menos aqui nessa secondary school tem essa opção, né? Eles têm uma conta que ele vai gastando daquela conta, né? E daí ele escolhe o que quer comer. O que não é muito bom, né? Olha, cada escolha que olha... Às vezes ele só quer comer aquele negócio que é tipo um gelo com sabor, assim. Não, olha, slush, não vou né? nem comentar o que é. Mas o que acontece, né? Pelo menos eu faço assim, acabo que eu dou a janta bem reforçada pra eles, porque de dia acaba que é isso, acaba comendo lanche, come uma, né? Então eu acabo a janta, eu forço na janta aqui pra poder comer a comida mesmo, porque eu já sei que na escola às vezes não vai comer tão bem, né? A refeição principal acaba sendo a janta aqui, né? A gente acaba fazendo isso, pelo menos aqui em casa. Então é isso, pessoal, a gente só queria dividir um pouquinho pra vocês, contar um pouquinho das curiosidades de como é que funciona aqui o sistema educacional. Se vocês tiverem qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Obrigado por assistir o nosso vídeo, dá o joinha, compartilha com alguém que precise, e é isso aí. Obrigado. Beijo, tchau.